Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Igor Dantas e hoje é um belo dia para ganhar dinheiro. Hoje vamos falar de um assunto muito sério. Vamos falar de um assunto que muita gente traz polêmica, muita gente fala sem saber e o principal, muita gente fala que é ruim, só que ainda não entende sobre o assunto. Vamos falar sobre previdência privada. Então roda a vinheta aí, editor. Pessoal, quando a gente vai falar de previdência privada, a gente primeiro precisa falar que existem duas modalidades de previdência privada: a VGBL e a PGBL. A VGBL indicada para quem está com pensamento mais a longo prazo e não consegue deduzir 12% do imposto declarado certinho. Ou seja, a PGBL você consegue deduzir até 12% da renda bruta anual tributável certinho do que você declara lá no começo do ano. Então a PGBL, para quem precisa deduzir, é mais interessante. Para quem declara certinho o salário, a VGBL já é diferente. O imposto de renda dela incide sobre o rendimento quando ocorre o resgate ou o recebimento, diferente da PGBL que você vai deduzindo do total resgatado da receita recebida. Continuando, uma coisa muito interessante é falar sobre cobrança de imposto de renda. Existem dois tipos. A tabela regressiva, que até 2 anos é 35%, de 2 a 4 anos vai para 30%, de 4 a 6 anos vai para 25%, de 6 a 8 anos vai para 20%, de 8 a 10 se iguala a um fundo de investimento em ações, por exemplo, vai para 15%, e acima de 10 anos, aí que está a vantagem de um fundo de ações. Vai para 10%, ou de um fundo multimercado que tem a mínima de 15%, na Previdência você tem mínima de 10% de imposto de renda. Então todo mundo fica metendo pau na Previdência, muitas vezes não conhece esses benefícios. A progressiva já é um pensamento de quem tem objetivo de curto e médio prazo. Vou colocar comparativo aqui numa tabela da progressiva e da regressiva. A progressiva é uma alíquota única de 15%, a título de antecipação, com ajuste maior ou menor da declaração do imposto de renda, que é o que a gente já conversou sobre PGBL. E quando a gente vai comparar, fica nesse sentido. Agora falando de fundos de previdência, que eu acho que é a parte mais importante desse vídeo. Pessoal, vamos colocar uma coisa na cabeça. Previdência privada, ela em si só não é a rentabilidade, tá, do investimento. Então, vamos falar que previdência privada é um investimento? Ela é uma modalidade, tá? Igual existe fundos bons com fundos ruins. Então eu tenho um fundo lá que deu 150% do CDI com baixo risco nos últimos 2 anos e eu posso ter um fundo que deu 80% do CDI com um risco um pouco maior nos últimos 2 anos. Ou seja, teve um fundo bom e tive um fundo ruim. E quando a gente vai falar de previdência, é a mesma história. Eu vou dar um exemplo da Brasilprev. Brasilprev foi conhecido muito como uma previdência que cobrou muita taxa de administração. Eu estou colocando aqui o comparativo da Brasilprev, RTFix, que é um fundo de investimento em renda fixa da Previdência da Brasilprev, RTFix 6. Ela rendeu 101% no prazo de 2 anos. Está aqui, ó, ela é linha azul. Pode ver que aqui, até no começo, ela começou a render pior que o CDI, ela perdeu para o CDI muito tempo. Então ela rendeu 101% no prazo de 2 anos. Tá melhor que a poupança? Tá. A poupança rendeu 70% do CDI, ele 101%. Porém, quando a gente inclui no comparativo uma previdência de renda fixa da XP, por exemplo, vou colocar aqui XP e Catu Horizonte. Quando a gente inclui uma previdência de renda fixa comparada com uma previdência de renda fixa, então eu estou comparando maçã com maçã, banana, banana, estou na mesma classe de ativos. Brasilprev rendeu 101% do CDI, enquanto XP e Catu Horizonte entregou 122% do CDI. Sendo que as duas são previdências de renda fixa. Aqui no cantinho a gente tem risco, tá vendo? Ó, risco da Brasilprev, 0,78. Risco da XP Catu Horizonte, 0,9, 0,8. Então, os dois estão na casa de 0%. Antes a gente tem o Sharpe. Você sabe o que é Sharpe? Sharpe é a relação de risco e retorno. Quanto maior o Sharpe, melhor o fundo de previdência, melhor o produto de investimento. Então, se eu tenho um Sharpe de 0,13 da Brasilprev e um Sharpe de 1,73 da XP e Catu Horizonte, vocês concordam comigo que a XP e Catu Horizonte está rendendo melhor? Continuando também em comparativo, a gente pode continuar fazendo o comparativo de fundos de renda fixa,
mas eu acho muito interessante a gente trazer um comparativo de fundo multimercado de previdência. Lembrando, pessoal, só enfatizando bastante isso, a previdência é um instrumento, ou seja, ela é como se fosse um fundo. Ela é a ferramenta, ela é o potinho que a gente tem lá. O que importa é o que está dentro dela. E o que está dentro dela é um fundo de previdência. E o que é esse fundo de previdência? É ele que te mostra a rentabilidade de quanto já ocorreu ou de quanto pode ocorrer. E falando nesse sentido de fundo de previdência, eu queria colocar uma notícia aqui primeiro sobre o Fundo Verde, o lendário Fundo Verde, como o Infomoney já falou. O Fundo Verde é do Stuberger, um fundo excelente. Quem colocou lá R$100 mil a CDI há 20 anos atrás está com cerca de 2 milhões hoje. Quem colocou no Fundo Verde está com mais de 17 milhões, conforme tem essa tabela de rentabilidade aqui. Fundo Verde, excelente fundo, com excelente histórico, excelente consistência. Já falamos do Fundo Verde aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Comparando o Itaú FlexPrev Vértice, que é um fundo de investimento multimercado do Itaú, com o Verde AM Catu Previdência. Ou seja, agora eu estou comparando o fundo de previdência do Itaú com o fundo de previdência da Verde. Estou pegando um banco, de novo, com uma casa independente, com uma gestora, do Luiz Stuberger, extremamente eficiente esse gestor. Vamos lá, Itaú FlexPrev Vértice. Vértice Vice é um multimercado. Quanto que rendeu? 168% do CDI nos últimos 2 anos. Ele é a linha azul aqui nesse gráfico que eu estou colando para vocês agora. Então você pode ver que essa linha azul teve até um momento ou outro que ela ultrapassou a vermelha, só que no longo prazo, dos 2 anos, a maioria do tempo a vermelha ganhou e ganhou bem. Por quê? Porque a vermelha é a verde e rendeu mais de 234% do CDI. Isso em 2 anos resulta em 30,67% em 2 anos, enquanto a do Itaú rendeu 22%. Então, de começo de 2018, final de 2017 para cá, está no final de 2019, a gente conseguiu render muito bem com a Verde. Pessoal, é isso. Falando um pouco de previdência, lógico que a gente pode se aprofundar mais no assunto, inclusive mandem suas perguntas aqui nos comentários. E é muito importante a gente ter essa percepção que o que é mais importante é o fundo da previdência do que você colocar uma imagem que previdência é a pior coisa. Outra vantagem que a gente tem a previdência, inventário. Quem tem filho e acaba falecendo e coloca um beneficiário, a Prev não cai em inventário, então não tem aquelas custas de honorário advocatício. Alguns estados não cobram ITCMD sobre a previdência, o imposto de transmissão pós-morte, né? Eles não cobram. Então a gente tem a vantagem de ser uma operação menos custosa. A pessoa faleceu, daqui a um mês, no máximo, está pago lá na conta do filho. Isso é bem interessante. Até porque a previdência é um seguro, ela é regulamentada pela SUSEP. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante que vocês se inscrevam no canal. Deixem seu like e mandem para o maior número de pessoas que vocês conheçam que tem dúvida com relação à previdência. Ou muitas vezes você sabe que a pessoa não sabe o que é previdência, não sabe esses benefícios da previdência. Por exemplo, imposto de renda menor do que um fundo de ações, imposto de renda menor do que um fundo multimercado. Ou que ela não sabe que a previdência, depois que você falece, vai direto para o beneficiário, não cai em inventário, ou seja, tem menos custo. Ou às vezes a pessoa nem sabe que existe PGBL e VGBL, que tem alíquota progressiva, que tem alíquota regressiva. A gente tem que se situar sim com relação à previdência, muito importante, ainda mais com essa vantagem de planejamento sucessório, de você não precisar pagar imposto na hora de pegar um inventário, de você não precisar pagar advogado, de você não custear, deixar mais caro para as pessoas que estão aguardando esse valor. Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo e tchau, tchau!